Bom, pessoal, agora nós vamos falar da DCTF Web. A DCTF Web, que é uma obrigação acessória decorrente das informações do E-Social e do FDRINF. Então, se eu tenho folha de pagamento lá, descontei INSS, eu tenho aquele honorário do síndico que eu tive que descontar INSS mais a contribuição patronal sobre o honorário do síndico, eu vou gerar a guia agora pela DCTF Web. E vai somar todos os valores de retenções com INSS sobre síndico, INSS sobre folha de pagamento, e vou gerar uma guia única, tá? E a partir de outubro de 2021 nós temos a obrigatoriedade atingindo aos condomínios. Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês a DCTF Web e vocês podem acompanhar no material. Primeiramente nós temos que falar da obrigatoriedade, né? A Instrução Normativa 2005 de 2021 estabelece que são obrigados a apresentar a DCTF Web as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as equiparadas à empresa, nos termos do parágrafo 1º, e as demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas pela legislação ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, gente, como o condomínio ele é equiparado à empresa para fins de cumprimento de obrigação previdenciária, o condomínio vai ter que entregar a DCTF Web, aí não vai ter jeito, porque ele é equiparado à empresa. Gabriel, mas a DCTF Web não é tributos federais? Não, a DCTF Web é uma obrigação acessória para contribuições previdenciárias. E como para fins previdenciários o condomínio se equipara, ele vai ter que entregar. Bom, o cronograma de início da obrigatoriedade da DCTF Web, o condomínio ele vai se encaixar no terceiro grupo, até destaquei em amarelo para vocês, e o terceiro grupo começa a partir dos fatos geradores de outubro de 2021 a entregar pela DCTF Web e gerar as guias pela DCTF Web. Gabriel, posso continuar fazendo as guias fora da DCTF Web por GPS? Não, a partir dessa data que você tem que fazer por meio da DCTF Web, tá? Se você continuou fazendo fora, aí você está recolhendo equivocadamente a GPS e depois vai ter que ter um trabalho administrativo para corrigir tudo isso daí, tá? Bom, os fatos geradores referentes a períodos anteriores continuarão a ser declarados por meio de GFIP. Então, tudo que, se de repente você esqueceu de entregar ou de gerar os honorários do síndico lá de 2020, você vai ter que resolver isso por meio da GFIP. Então a GFIP ela continua ainda viva até, vamos dizer assim, completar 5 anos de existência da DCTF Web, que aí caduca tudo. Mas enquanto isso a GFIP vai continuar viva para caso você tenha que retificar, caso você tenha que gerar em atraso alguma contribuição anterior a outubro de 2021. Beleza? E aí isso está previsto no artigo 19 da AN 2005. Bom, a DCTF Web, na tela inicial, quando você gerar o E-Social e o FDRINF, transmitir o E-Social e o FDRINF, vai cair aqui automaticamente uma DCTF Web lá no ECAC. Como é que você vai fazer para acessar? Você vai acessar o ECAC, o seu certificado digital, e lá no busca, no localizar do ECAC, vai aparecer lá, se você digitar DCTF Web, vai aparecer a opção de transmitir a DCTF Web. Aí você vai clicar ali naquela opçãozinha, vai cair nessa tela inicial aqui da DCTF Web. Você vai perceber que na primeira coluna ele vai trazer o período de apuração, a segunda coluna da data da transmissão, como não foi transmitido ainda, não tem essa informação, categoria geral, origem, aqui a origem, se tiver informação tanto do E-Social quanto do FDRINF, ele puxa os dois. Gabriel, pode ser que ele tenha só o E-Social porque ele só tem folha de pagamento, mas não tem a retenção de notas fiscais, então ele não tem nada do FDRINF, pode acontecer, então ele vai puxar a informação só do E-Social. Mas se tiver dos dois, ele puxa dos dois, mas desde que você tenha transmitido os dois. Gabriel, ainda não fechei o E-Social nem fechei o FDRINF, e tem que fechar, tem que colocar algumas informações. Então primeiro você fecha lá para depois você vir aqui na DCTF Web. Tá? E vai aparecer ali, situação em andamento, significa que você não transmitiu aquela informação ali para a Receita Federal.
você precisa apertar o botão de transmitir, tá? E aí esse botão de transmitir, né, aqui tem o valor do débito apurado e o saldo a pagar. Tem aqui o botão de editar, que é esse botãozinho que está destacado em vermelho, e tem um outro botão aqui lateral, que tem uma seta para cima, que esse aqui é o botão de transmitir, tá? Esse botão de transmitir, quando você apertar esse botão, você vai ter cumprido a obrigação acessória da DCTF Web. Mas antes disso, o que você vai fazer? Você vai conferir as informações da DCTF Web. Mas como assim, Gabriel, eu vou conferir? Você tem que conferir, você bate com as informações da sua folha de pagamento, você bate com as informações das notas fiscais, você bate as informações dos honorários de síndico, que fez retenção. Então, o que você vai fazer? Você vai ver ali que vai ter o seguinte, tributos, né, o CNPJ, vai ter ali o salário família e salário maternidade. Se você pagou o salário família e salário maternidade, você tem um crédito. E aí vai se transformar numa dedução. Retenção da Lei 9.711 ali, o condomínio não vai ter essa coluna aí. O condomínio não vai ter. Por quê? Porque o condomínio não presta serviço para sofrer retenção de INSS. Ele não vai prestar serviço, o condomínio não emite nota fiscal. Então essa coluna nunca vai ter nada para o condomínio. Tá? E aí ele vai pegar os débitos, vai descontar essas deduções. Gabriel, mas e se o condomínio não tiver salário família e salário maternidade? Então não vai ter nada de dedução. Simplesmente vai ter um débito apurado e vai ter um saldo a pagar. Aí você pode abrir aqui. Abrir, o que vai aparecer? Esse maisinho ali depois. Vai aparecer CP segurados, empregado / avulso. O que é isso daqui? Isso daqui é aquele INSS que é descontado da folha de pagamento dos empregados, com base na tabela do INSS. Então, aqui é o INSS descontado dos empregados. Depois eu tenho outro aqui, o 1099, que é o CP segurados contribuintes individuais. Esse aqui entra aqui, por exemplo, o honorário do síndico. O honorário do síndico vai aparecer aqui, certo? Vai aparecer o somatório aqui do honorário do síndico, da contribuição previdenciária gerada sobre o honorário do síndico, que é de 11% sobre os honorários dele. Gabriel, mas eu não fiz a retenção no caso do síndico, porque ele me apresentou a cartinha para o condomínio, que ele atinge o teto da tabela do INSS por outra empresa que ele trabalha, e por conta disso ele não vai estar obrigado a sofrer retenção. Aí beleza, tudo bem. Mas se não, ele faz a retenção e vai incluir aqui, vai gerar guia para ele recolher depois consolidado. E você vai ver que também tem CP patronal empregados, que é a parte das contribuições patronais, que é o 20% sobre a folha de pagamento. Isso aqui é o descontado da folha e esse aqui é o encargo, né, sobre a folha, que é a despesa mesmo do condomínio. Aquilo ali é descontado da folha, né, das pessoas que trabalham para o condomínio. E aí eu tenho mais aqui, o 1138, contribuintes individuais. Aqui inclui também os 20% sobre os honorários do síndico, que eu tenho que pagar também, 20% do honorário do síndico, que é a contribuição patronal sobre os contribuintes individuais. E o síndico entra como contribuinte individual, certo? Beleza. O que mais que vai ter aqui o condomínio pode ter? Ele vai ter também aquelas notas fiscais em que ele tomou serviço, e quando ele tomou o serviço, ele descontou 11% da nota, por exemplo. Aí vai ter que recolher esses 11% depois que ele informa aqui no FDRINF e na DCTF Web. Então essas informações, elas são puxadas do FDRINF, e aí ele soma tudo aqui, você vai perceber que tem até os dados do CNPJ do prestador de serviço, prestador de serviço CNPJ tal, e assim vai. O condomínio teria que fazer o FDRINF para depois puxar para cá, certo? E, por fim, o que nós temos aqui? Tem aqui a coluna do saldo a pagar, né? E tem, por último, as contribuições de terceiros, que são aquelas contribuições, Saúde, Educação, INCS, Senar, SESI, SEBRAE, que vai ser calculado também sobre a folha de pagamento. Tá? É calculado sobre a folha de pagamento, e aí, depois disso, você conferiu tudo? Conferiu. Você pode apertar o botão transmitir que a gente tinha visto lá atrás, que é aquele
que é esse botãozinho aqui, ó, serviço transmitir, certo? E emitir o DARF para mandar para o síndico pagar, certo? E aí você emite o DARF para o síndico pagar todos esses INSS, essas contribuições previdenciárias. Ah, Gabriel, mas é um DARF para cada contribuição? Não. Vai ser um DARF consolidado com todas essas contribuições previdenciárias. Ele soma tudo, coloca tudo num único DARF, tá? Então não se preocupa com isso daí, que é normal mesmo, vai gerar uma guia única, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de DCTF, Web para condomínio, é isso daí, não tem muito segredo também não, sabe? O mais difícil é você pegar e resolver isso daí, informar na social, informar na FDRI, para depois puxar para cá, até porque aqui no DCTF Web é só você conferir e gerar guia para o seu cliente pagar e apertar o botão de transmitir. Não tem muita coisa que se fazer aqui. Tá legal? Bom, espero que você tenha gostado dessas aulas envolvendo as obrigações acessórias e que você realmente tenha sido bem aproveitador, assim, essa questão, bem aproveitador não, né? Tenha aproveitado bastante todo esse conteúdo, porque realmente a gente preparou com muito carinho todas essas informações para vocês e para facilitar a vida de vocês.